Boa noite, colegas vereadores, vereadora, direção aqui da casa, mesa diretora. Quero cumprimentar cada presente aqui nessa noite. Estou vendo moradores de vários bairros, que se eu for falar o nome, acho que vou esquecer, mas vou tentar. Estou vendo aqui os amigos, os moradores da Vila São Francisco, do Jardim Virgínia, do Nosso Teto, da Vila Nova. Estou vendo aqui do Jardim Ratores, estou vendo do Nosso Teto, já disse, do Jardim Paulistano, do Jardim da Ribeirão Branco das Palmeiras, colegas da saúde, professores. Nós estamos ouvindo aqui representantes da PM. Enfim, quero cumprimentar a todos, a imprensa, que o Daniel presente, do jornal Notícias do Vale, os assessores. Quero cumprimentar, tentei cumprimentar de forma mais particularizada, porque todos nós sabemos o quanto é importante o acompanhamento da sociedade, a juventude aqui presente nos nossos trabalhos. Acho que talvez começar fazendo minha intervenção desejando boa sorte para nós, bom trabalho. Começo do segundo semestre, desejar um bom trabalho para nós, vereadores e vereadoras, para os assessores, para os funcionários dessa casa, que aprendi o quanto são fundamentais para a gente fazer o trabalho. Vou dizer que motivada, eu acho que é a mesma motivação do dia 1º de janeiro, quando assumi o mandato, mas a experiência, com certeza, um pouco mais, o aprendizado com os colegas. Acho que isto é sempre isso, né? Cada dia é um aprendizado. E eu dizia a todos vocês, desde o início, que o legislativo, para mim, seria um aprendizado. Aprendi um pouco, mas tem muitos que aprenderam com os outros ainda, mas queria só compartilhar um pouco desse sentimento de motivação, mas, ao mesmo tempo, de compreender os limites, mas também as possibilidades do mandato legislativo. Não posso deixar de cumprimentar, tenho sabido, senhor presidente, agora nesse recesso dá para a gente se debruçar algumas coisas, quantas pessoas nos acompanham pelo canal YouTube, portanto, quero me dirigir também aos que aqui nos acompanham. Está ruim a transmissão, aí eu não ouvi essa reclamação, eu só sei que nos acompanham. Quero destacar que tenho certeza que cada um de nós aqui, no seu dia a dia, se debruça para cumprir 3 funções, não é? E essas 3 funções não são simples, né? E, ao mesmo tempo que falar rapidamente sobre elas, fazer uma prestação de contas aos que aqui estão e os que nos acompanham, mas também apresentar aqui os nossos projetos para o segundo semestre. A função de legislar não é simples, porque fazer leis que têm a ver com o cotidiano da gente, que faz sentido para a vida da cidade, é um exercício que cada um de nós está debruçado, e eu quero muito ainda protocolar nos próximos meses 3 projetos de lei que estão na fase final de discussão nos coletivos do mandato, com representantes de pessoas ligadas ao tema, mas quero muito que os meus colegas vereadores opinem antes mesmo de eu protocolar, porque, quem sabe, podemos ter contribuições até antes. Estamos debruçados sobre 3 projetos e que logo coloco para debate na casa. O papel de fiscalizar. Esse papel de fiscalização, eu acho que é um momento, é uma tarefa fundamental e também não menos simples, porque é onde nos coloca a necessidade da independência do Poder Executivo. Eu me lembro, nas primeiras sessões, o presidente da casa, não sei se por experiências anteriores, dizia: nosso papel não é do Executivo, nós não somos prefeitos. Talvez se dirigir um pouco a mim pela experiência anterior, não sei, mas isso sempre me leva a entender. Realmente, não somos nós que definimos prioridades, a gente tem que demandar. E essa demanda ao Executivo, ela pode ser feita de 2 formas. E aquela que eu escolhi, e não reclamo de forma alguma, sou grata ao contrário à população, sou grata à população, é o caminho de reunir as pessoas em torno daquela reivindicação, daquela solicitação. Por que isto? Talvez não tenha sido nem tão bem entendida durante o meu mandato. Eu faço isso porque eu acho que a prática política é um aprendizado também para a população. Quando a gente vai sozinho e briga pelo poste de luz, pode conseguir o poste de luz. Agora, quando a gente reúne as pessoas para lutar por aquele poste, estou dando exemplo aqui muito simples, também há um aprendizado, do ponto de vista da população, da questão de que é direito e da questão de como se organizar para reivindicar aquilo que é direito.
Então, não é fácil a cada reivindicação. Vamos lutar por melhorar a estrada, então vamos fazer baixo-assinado, vamos lutar por medicamento no posto. Mas esse papel de fiscalização, esse papel que eu trato aqui é o papel de representação, né? Que é de quanto a gente representa os desinteresses da população. E aí é uma opinião, Sandra Kennedy, avalio esse governo muito ruim, extremamente frágil na implementação das políticas públicas, deixa a necessidade da maioria das pessoas e do funcionalismo em segundo lugar. Por isso, a necessidade nossa de luta, de reivindicar, se torna maior. Mas a gente conseguiu muitas vitórias, e várias dessas vitórias nós conseguimos também em função dessa casa. Eu acho que essa casa mostrou independência em momentos extremamente importantes. Vamos pensar, vou pegar a questão do CAR, que o próprio vereador Wander trouxe aqui há pouco. Nós lutamos para que esse CAR não fosse tirado daqui, para que o CAR permanecesse aqui. E esta casa, mesmo com toda a sua diversidade, e é claro que tem que ter, faz parte da democracia, os vereadores de oposição, de situação, isso faz parte, tem que acontecer. Este é o retrato da sociedade aqui dentro. Ninguém tem que se envergonhar por ser da oposição, eu não me envergonho, e tão menos de ser da situação. São papéis diferentes que cada um desempenha. Mas eu queria lembrar, vereador Gerson, olhando para o senhor, mas me dirigindo a todos, nesses 15 dias fazendo essa retrospectiva, veja, a conquista para que o CAR ficasse aqui foi uma luta grande, está ainda, né? Dos funcionários, dos familiares, do sindicato, do Sindisaúde, deste mandato da vereadora, mas foi uma luta em que essa casa se uniu e faz uma moção de aplauso, de apelo para que o CAR ficasse aqui. E eu tenho certeza que isso tem peso. Tenho certeza que isso teve um significado muito grande. Porque não é o vereador Roberto, não é o vereador Sandra sozinha, ou o vereador Gerson, assim por diante. Acho que isso tem um papel importante. Da mesma forma, a gente... Pois não. Vossa Excelência está repleto de razão, mas desde quando partiu, infelizmente partiu, né, de um blog da senhora, num jornal, que diz que é só Sandra Kennedy está brigando pelo CAR, sabendo, vereadora, que essa casa todo mundo estava. Sim. Faltou, acho que, um pouco de malandragem de Vossa Excelência, comentar um pouco dos vereadores, que eram todos, e todos até hoje estão juntos. Sim, isso é fundamental. Mas, infelizmente, Vossa Excelência se colocou no jornal, até dizendo depois para os nobres pares, que foi, pegaram do meu blog. Vereadora, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona. Existe esse exemplo, e aí depois podemos falar um pouquinho da comunicação. Acho que tem outro momento que essa casa mostrou muita unidade, que é em relação ao funcionalismo. Que vergonha para essa casa ter que ter votado 1% de reajuste para o funcionalismo. O que podia fazermos? Nos unimos, pelo menos, e aí foi um momento bastante forte, apresentando uma moção de repúdio ao prefeito. 1% não é proposta que se apresente. E essa casa se uniu em torno dessa moção. Todos assinaram juntos a moção de repúdio ao prefeito, assim como nos unimos para exigir que fosse pago retroativo. E me dirijo aos senhores, porque os vereadores sabem disso, e até hoje nem 1% foi pago ainda, sendo um absurdo tão pequeno desse, um valor tão pequeno desse, e até hoje, até a presente data, sequer esse valor foi pago. Fizemos aí, além desses momentos que nós pudemos estar juntos, tivemos juntos também na moção de apelo aos deputados para votar contra a reforma da Previdência. Temos que continuar atuantes, porque a reforma da Previdência vai para votação nos próximos dias. Essa casa também se uniu naquele momento em relação à reforma, o apelo aos deputados mais votados na nossa cidade para que votem contra a reforma da Previdência. E muito brevemente aqui, mesmo pontuando, temos lutado, e quero o apelo aqui aos meus colegas, que a gente se una mais na luta para que o ônibus, a gente tem itinerário que passe pela UPA, lutamos juntos com relação à defesa dos despejados do Arapongal, na luta pela ampliação dos serviços de correio, uma luta que eu venho fazendo. São 6.000 famílias que não têm correios, e além das indicações feitas pelos vereadores, o único ofício que o Executivo encaminhou não foi nem para Brasília, foi para Santos, foi um Executivo do empreendimento particular. Temos lutado muito para a garantia
por exemplo, de implantação de infraestrutura de acesso ao Instituto Federal. Mas tem outros vereadores também levantando essa luta. Porque não é possível o centro nosso de educação, que é o Instituto Federal, que é o SESI e o SENAI, até hoje não tem iluminação pública e acesso. É a principal marca de registro de nós termos criado esse polo de educação técnica e tecnológica e não temos ainda acesso. E eu não critico a falta de recursos. O prefeito pode não ter feito porque não tem recurso, o que não poderia ter ficado 3 anos esperando um projeto que sequer estava protocolado em Brasília e ele sentado aguardando esse projeto que nunca viria. Lutamos pelos direitos das mulheres, essa questão do ônibus passando pela UPA, eu sempre disse aqui neste plenário, na tribuna, que independe da licitação, porque, afinal de contas, nós estamos terminando esse mandato, terminando o 5º mandato, com dívidas muito grandes para a população. Nós estamos indo para o 5º mandato, para o 5º ano, desculpa, 5º ano do mandato, não 5º mandato, para o 5º ano de mandato, onde a gente tem obras inacabadas que dá para a gente fazer relação. É o centro idoso que não é concluído, é o posto de saúde do Capinzal que não é concluído, é o parque temático do Arapongal que não é concluído, é a questão da licitação do transporte coletivo que não é concluída. Tudo isso estou falando de processos que estão 3, 4, 5 anos em andamento. Os 3 iniciais que eu citei, posto de saúde do Capinzal, deixei dinheiro em caixa. Parque do Arapongal, deixei dinheiro, o processo licitado. Centro do Idoso, foi iniciado no começo. Para não falar da rodoviária, que todos sabem que o recurso veio no 1º ano de governo. Essa obra está inacabada. Essa obra está com 95% de execução do recurso que caiu, do recurso vindo, e nós estamos com aquela rodoviária que qualquer um pode ir lá e pode ver. Então, para não falar de 5 anos, para falar o que nós estamos começando o semestre, nós estamos começando o 2º semestre, estamos com as famílias, com os estudantes sem uniforme escolar, com muita reclamação do kit escolar. Nós temos uma falta de gestão tão grande que nós também já falamos nessa casa, nessa tribuna, a Praça dos Expedicionários, que o governo fala que vai, governo do Estado, né? Que vai reformar, não tem um tijolo colocado naquela praça e não há nenhuma prestação de contas da população. Sabemos que não é um projeto da prefeitura, mas como prefeito dessa cidade tem que dizer por que o recurso que veio de Brasília para a Secretaria Estadual não foi aplicado e quais providências estão sendo tomadas. E aí nós seguimos em união com a população, reivindicando aquilo que é direito, aquilo que faz falta medicamento no posto, faz falta medicamento no CAR, faz falta uma política séria de assistência social. Não queremos e não podemos, nós tivemos audiência, quero parabenizar a Comissão de Tributação, o vereador Wander, presidente, doutor Inês e vereador Célio, membros da comissão, muito importantes as audiências públicas feitas do PPA. Mas se nós vemos o que a prefeitura está apontando de perspectiva para os 4 anos, não é o governo para a maioria, não é o governo para o povo. Não há recurso para geração de emprego e renda. Onde é que a prefeitura pode fazer isso? Por exemplo, com os projetos de desenvolvimento de economia solidária. R$6.000 para a economia solidária. É onde você pode ajudar a formar cooperativas para gerar emprego, é onde você pode formar mão de obra, é uma economia solidária onde você pode formar grupos de produção, como o vereador Raul disse aqui, durante o seu mandato. Por que não criar cooperativas que vá fazer ou apoiar as empresas que já têm uniforme escolar para vender para a prefeitura? Olha quantos empregos nós não estaríamos gerando. R$6.000 para a economia solidária e desenvolvimento econômico. R$2.000 para a defesa civil. Paulistano, que está aqui, sabe o que significa isso, a Vila Nova. R$2.000 para enfrentar as enchentes que nós enfrentamos todos os anos. E o que é que está se propondo de recurso, de grande investimento? Construir uma sede para a Secretaria de Serviços Municipais. Ora, numa crise que nós estamos, dizer que nós vamos gastar recursos para construir uma sede para abrigar a Secretaria de Serviços Municipais. Se pelo menos fosse para uma obra, para um prédio que estivesse sendo alugado para economizar no aluguel. Ou se fosse para comprar máquina para melhorar estradas, as nossas estradas, que é difícil manter 700 quilômetros de estrada. Ou que fosse usado esse recurso para a gente criar mais postos de frente de trabalho. Mas o PPA propôs o grande investimento à construção de um prédio que é para servir, para abrigar
a Secretaria de Obras e Serviços Municipais. Vamos ainda, há espaço nessa semana, a próxima reunião, a doutora Inês Cavamoto nos alertou, nós só temos quinta-feira para fazer emendas e com base nas contribuições que foram dadas às audiências nos bairros, tenho certeza que nós podemos interferir e mudar esse PPA que vai estar em votação agora e que nós vamos apreciar nesta próxima quinta-feira. Quero, portanto, terminar, senhor presidente, um minuto para encerrar, dizendo que eu tenho muito prazer de exercer o meu mandato. E tenho muito prazer de exercer nesta Câmara com os meus colegas, respeitando a diversidade, não tenho medo da diversidade, ela é importante, desde que haja e há nesta casa o respeito. Desde que há e há nessa casa os respeitos por cada um dos votos que nós tivemos. E é por isso que eu vou brigar. Mando um recado aqui ao Executivo. Eu faço oposição ao Executivo. Não faço oposição a nenhum dos meus colegas vereadores. Os senhores têm mandato, os senhores foram os eleitos. Eu faço oposição a um governo que não está voltado para a maioria, que não valoriza o funcionalismo, que não tem uma estratégia de fazer o nosso município crescer e se desenvolver. O meu recado é, não tente me calar. Não tente me calar. Esta tribuna é importante e daqui eu posso falar o que pensam as pessoas que eu represento. Mas se eu não tiver essa tribuna, nós temos muitas outras formas de lutar e continuar lutando para que o registro seja melhor e seja para todos. Solicito. Eu solicito